Para começar a fazer o esboço, eu faço mais ou menos aquele desenho que a gente é acostumado a fazer as pessoas, sabe? Faz aquela bolinha, faz os palitinhos. Aqui eu tô fazendo um triângulo para marcar o tronco. E eu faço um outro triângulo para marcar a bacia. Aqui os palitinhos para marcar as pernas, os braços. Aí você põe na posição que você deseja que fique. Isso aqui é um esqueleto, são linhas de orientação que depois serão apagadas, mas são como se fosse o esqueleto do desenho para você conseguir posicionar o corpo, as mãos do jeito que você quer. Então, desse jeito, usando esse tipo de coisa, você consegue fazer o personagem que você quer ou mesmo criar o personagem que você quer na posição que você deseja, entendeu? Aí você faz esse movimento. Aqui, como eu vou fazer uma mulher, aí eu tô já arriscando mais ou menos o cabelo, ó. Tá vendo como é que ficou? O esboço é esse. Agora a gente vai encaixar a carne agora. A gente vai colocar o rosto, o corpo, tudo no lugar certinho. Então você vai colocar a carne agora no esqueleto. Ela tá de máscara, que eu vou fazer a Kitana do Mortal Kombat. Aí aqui, ó, vou puxar e vou seguindo a minha referência. Estou seguindo o desenho de orientação aqui, para tentar copiar. E aí eu vou fazendo assim, para mostrar para vocês como é que faz o esboço. Então, você pode também se basear no desenho que você vai achar essa referência, é muito fácil de achar no Google. A Kitana tá com um leque virado para cima, outro para baixo. E aí você pode usar a referência e usar essa aula aqui para você tentar fazer e tentar fazer parecido e fazer as técnicas, porque aqui nessa aula eu tô com o objetivo da gente fazer o esboço, também ensinar a técnica de pintura com lápis de cor. Então, você que é iniciante, aqui você vai conseguir fazer a luz e a sombra, a profundidade e também ver a perspectiva que existe no desenho. Então, aqui as pernas dela tem tipo uma sainha, né? Não sei, uma tanga mais comprida, alguma coisa assim. Não sei como é o nome dessa vestimenta. E as pernas tá uma mais para frente, outra mais para trás. Então vai ficar mais, você vai diminuir mais o tamanho aqui. E a referência, você vê que as pernas ali da minha referência, elas ficaram mais curtas, mas é como eu falei para vocês, é uma referência. Depois que a gente faz com amor, carinho e dedicação, a gente faz o esboço, ó. Você vê que a perna tá um pouco mais para a frente e ali tem somente um pedacinho do pé atrás. A mão você consegue também fazer o mesmo esquema de palitinhos. Se você tiver com dificuldade, você transforma cada dedo em um palitinho e você faz os dedos fazendo com mais facilidade, porque às vezes a gente vê muitas técnicas que ensinam a fazer desenho e aí fica muito elaborado o esboço e às vezes a gente não consegue executar por causa de dificuldade em entender a aula do esboço. E aqui no Arte Certa, o intuito é vocês conseguirem chegar no seu objetivo da forma mais fácil e mais clara possível para você conseguir chegar no seu objetivo. Você vê que aqui, ó, você faz mais ou menos ali, praticamente eu fiz um triângulo para simbolizar o meio da mão. Os dedos você pode transformar em palitinho e depois você coloca a carne como a gente fez com o corpo. Ela tem aqui uma tiara. Vou fazer aqui, ó, tem a máscara, fazer os olhos. Aqui no nosso canal a gente tem aula de olho, de nariz, de boca. Tem aulas específicas somente voltadas para isso. É interessante você saber um pouco sobre essas partes, porque às vezes a gente vai fazer a construção de um rosto e se a gente sabe do jeito certo, assim, de você usar as técnicas certas para fazer a pintura, muito mais fácil, apesar de ser pequeno, é bom sempre fazer nas técnicas corretas, entendeu? Então você pode dar uma olhada, lembrando que se você está aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho, não esquece de deixar aquele like. Com dúvida, você pode me procurar nas redes sociais, que será um prazer ajudar você, tirar suas dúvidas, ver seus desenhos, vai ser um prazer. E aqui eu vou copiando mais ou menos o que eu estou vendo. Então tem o leque tem tipo umas facas, e aí eu vou tentando reproduzir o que eu estou vendo.
Com certeza, você às vezes vai reproduzir, às vezes não fica muito bom, às vezes você acha que ficou bom, às vezes a pessoa volta também acha que ficou bom, e aí tem algum defeitinho que depois uma outra pessoa mais para frente vai ver o defeitinho, mas não pare por causa disso não, porque se aí você para, você não evolui, e cada vez que você faz um desenho, você evolui, então é importante o treino, entendeu? Se você realmente quer ficar voltado a aprender, a querer ficar um desenhista profissional aí, precisa treinar, entendeu? Muitas pessoas falam assim, nunca vou chegar no nível da Cássia, mas isso, gente, é treino. Eu não comecei do dia para a noite a desenhar, tenho bastante tempo que eu desenho, então não é de um dia para a noite que eu vou ficar profissional. A gente tem que ir fazendo. Cada dia que eu faço um desenho aqui pro Arte Certa, que eu ensino vocês, eu faço meu treino e findo aprendendo. Cada dia mais. E aqui eu tô apagando as linhas de referência. Pra gente poder começar a pintar. Você vai apagar suas linhas de referência, vai deixar o desenho mais fraquinho, porque aqui eu quero fazer uma pintura que lembra uma pintura realista. Então, eu vou usar o marrom primeiro e vou fazer a sombra aonde eu acho que tem sombra. A sombra sempre voltada para o lado de baixo. A gente é constituído de sombra em todo ao nosso redor, como se fosse um contorno, só que tem que ser um sombreamento, deixando mais claro para o lado de dentro e deixando mais escuro sempre voltado para o lado de baixo. E aí quando você for pintar, que você queira fazer sem contorno, o importante também é deixar bem fraquinho esse lápis para ele sumir, ele desaparecer. Porque você não pode apagar tudo, senão você perde o desenho, aí você não consegue pintar, né? Então você deixa ele bem suave, bem fraquinho para você conseguir ver aonde estão as linhas. E aqui, ó, você observa que eu faço um leve contorno com marrom, mas é leve. Depois eu vou esfumaçando para ele não ficar marcado. O certo para você fazer uma luz e sombra no lápis de cor que seja realista, você precisa fazer esse movimento. Você faz tipo um contorno por cima do seu risco a lápis e depois você vai suavizando. Então você vai pintando levemente em volta para esse marrom não ficar marcado demais. Aqui nesse vídeo eu estou usando um lápis daquele da Faber-Castell mais barato que tem, são 12 cores. A única exceção que tem aqui é que eu trouxe 2 lápis do meu conjunto de 24 cores. Eu trouxe o ocre e trouxe também aquele beijinho, um beijinho salmão, que é bem clarinho, rosado, que o pessoal chama de cor de pele, sabe? Aquele lá. Eu trouxe esses 2 que são de outros lápis de cores, entendeu? Mas aqui eu tô usando essas cores aqui do lápis da Faber-Castell, que não é aquarelável, não é soft, não é nada. É aquele lápis que escolar mesmo, basicão, que aí você encontra em qualquer papelaria para comprar. Se você for comprar um da Faber-Castell, você vai achar esse daí, que é o mais fácil acesso, entendeu? Eu tô usando ele. Aí você percebe que eu vou usar esse ocre por cima desse marrom, ó. Passei e agora eu vou passar o tom de rosado. Eu gosto dessas 2 cores para poder fazer aí a luz e sombra da pele. Agora aqui, ó, eu vou fazer com o azul. A luz, ela bate nesse lápis de cor e ele brilha, né? Aqui, gente, eu tô usando o preto para fazer o sombreamento desse azul. Então vou usar o tom de escuro que vem no lápis de cor de 12 cores e vou usar o azul mais claro para poder fazer a luz aí do nosso desenho. Então eu vou preenchendo aqui a região onde é mais escuro com um pouquinho de preto. Você não faz muito marcado, você percebe que nos pés dela eu fiz esse sombreamento, então você tem que ir com essa cor preta. Você passa mais escuro, aonde é mais sombra, e depois você vai suavizando, igual a gente fez com a pele. Então você tem que ir com a mão bem de levinho, fazendo camadas de lápis de cor. Então não faça força no seu lápis, você tem que ir suave. Se você quer mais escuro, você vai e repete o processo novamente. Assim você vai ter a cor que você deseja, um tom mais forte, se você assim quiser. Aqui, ó, você vê que eu passei o azul marinho por cima desse tom de preto que eu já tinha passado anteriormente. E aí eu vou fazer esse processo na parte que é azul. Então eu uso o preto como uma cor mais escura. Se você tem um lápis de 36 cores ou mais, e você tem um tom de azul bem mais escuro, aí você pode usar em vez de usar o preto. Aqui eu tô querendo mostrar para vocês que dá para fazer com os lápis que você tem aí.
Aí você vai terminando de preencher, ó. Eu passo o azul marinho por cima desse preto e depois eu vou passar o azul mais claro por cima de tudo. E aonde eu deixei mais fraco o azul marinho, aí vai dar a sensação de luz. Então vai ficar com a claridade, entendeu? Você tem que deixar tipo vazado onde você quer mais claro ou então deixar mais fraco a cor. Agora aqui eu vou fazer o cabelo. O cabelo a gente tem aqui no canal Aula de Cabelo. Tem 2 aulas eu explicando o cabelo. Então você pode assistir esses 2 vídeos aí que vai ter um pouco sobre o cabelo. O cabelo é diferente do corpo, da pele. Por quê? Porque quando a gente faz a pele, a gente faz o tom mais escuro e vai esfumaçando, deixando mais suave para poder as cores misturarem e se integrarem. Quando você tá fazendo o cabelo você tem que fazer tipo como se fosse fio a fio. Então você encosta onde é mais escuro e puxa, e aí vai dar a sensação dos fios e vai dar também a sensação da luz, entendeu? É importante você colocar, aqui você percebe que embaixo do braço dela eu deixei mais escuro, mas sempre fazendo um movimento de vai e vem para dar a sensação dos fios, não pintar na horizontal. Aqui eu estou pintando na vertical. Embaixo aqui, onde eu passei embaixo do braço dela, aqui eu estou fazendo em curva, porque isso já vai dar uma sensação do cabelo. Atrás do rosto é mais escuro, atrás do pescoço é mais escuro, vai ficar mais claro quando chegar na lateral do corpo. Aí se você deixa o branco aparecendo, você faz a sensação de luz, entendeu? Você deixa a sensação de luz. E aí você vai da ponta para o meio e da onde tem a curva para fora, porque assim você vai deixando no meio mais claro. Então eu vou fazendo o movimento de puxar no cabelo todo. E aí onde eu quero mais escuro, eu passo mais o preto. E aí eu vou fazendo o movimento de encostar e puxar. Aqui, gente, é tom de prata, então eu vou deixar mais escuro, passar o preto mais forte um pouquinho, mais vezes, e aí depois eu vou deixar ele bem suave. Então, no meio vai ficar um pouco mais claro, então ele vai ficar no tom de cinza. Você tem que deixar a mão bem suave para o preto fazer o cinza. Aqui na roupa dela tem tipo umas tiras, então aqui eu já tô fazendo, ó, você vê que eu vou e volto para fazer camadas, para fazer o detalhe da roupa dela. E aí eu vou fazendo aqui o detalhe da roupa dela com cuidado. Na lâmina que tem aqui no leque dela, a gente vai fazer do mesmo jeito, porque é um tom prateado. Aqui atrás, gente, eu tô usando o ocre, e tô usando o marrom, e tô usando o amarelo, que tem no lápis de cor de 12 cores. Só o ocre que é de um a outro conjunto, como eu já expliquei anteriormente. Aqui você tem que fazer o brilho na diagonal, assim você vai dar aquela ilusão de ser dourado, entendeu? Então eu faço esse movimento, ó, você vê que tá na diagonal e deixo uma linha mais clara no meio, uma parte sem passar lápis de cor para ficar esse tom de branco, para dar a intenção de ser a luz. Quando você for fazer alguma coisa que seja prateada ou dourada, você pode fazer esse movimento. Aqui no canal Arte Certa, a gente tem uma playlist sobre efeito dourado. Apesar de ser feita no tecido, eu acho interessante, se você tem vontade de fazer o efeito dourado, lá você pode assistir a aula para você entender como é que você pode fazer mais desse efeito dourado. E aí eu vou preenchendo, você vai vendo que eu vou preenchendo o desenho com o lápis na diagonal para fazer o efeito. E agora eu vou passar um pouco do marrom para sombrear, e também eu posso até passar um pouquinho de preto para fazer a ilusão do dourado, entendeu? Aí você faz isso. Aqui atrás eu tô usando o lápis de cor marrom para fazer alguns lugares um efeito de marrom, para dar a intenção que é como se fosse da largura de uma moeda, né? Como se tivesse uma alturazinha. E atrás do dragão eu passei somente o lápis preto, fui fazendo camadas até ficar na cor que eu queria. Aqui eu tô passando um pouco mais de marrom, passei um pouco mais de marrom ali perto da perna dela, porque eu acho que tá faltando. Também você tem que seguir seu coração e ir fazendo a luz e sombra também, onde você acha que pode melhorar o desenho e deixar ele mais, como é que eu posso dizer, mais vivo, né?
Então, se você acha que tem que passar mais outra camada de cor, você vai e passa. E aí você vai fazendo, ó, quando eu vou fazendo o efeito do dourado, eu passo um pouco de marrom para dar aquela luz e sombra assim dele, né? Que fica bonito que só, né? Agora eu vou passar o amarelo por cima de tudo, tanto em cima do marrom quanto em cima desse ocre que eu passei, deixando a área branca sem passar. Aí vamos dando um acabamento no desenho, finalizando aqui o desenho que a gente fez junto. Aí você pode usar essa aula como uma inspiração, né, para você fazer seu desenho. Você viu que eu fiz o esboço, né, e depois eu fiz a pintura para mostrar que eu consigo, você também consegue. Só é querer e tentar. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aí você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.